Quem está na rede social, no YouTube, no Facebook, já viu aqui, nossa vereadora Lu, presidente da Câmara de Vereadores da nossa querida cidade de Navegantes, aqui da nossa Navegantes. Ela é a convidada do dia e a entrevistadora do dia, aliás, a entrevistada do dia, a comentarista do dia, evangélica, parlamentar. Tu tá no primeiro mandato, Lu? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Ô, Lu, tu é do PL do Bolsonaro? Do PL do Bolsonaro. Tu já tá em campanha pelo presidente? Chega mais perto de mim aqui, acho que vou ficar mais pertinho aqui. Na verdade, era o PL já antes do Bolsonaro. Ele que veio agora, Ele que veio agora. Então, o Bolsonaro é que tá no teu partido, não é tu que tá no partido do Bolsonaro. É, isso mesmo. E tu gosta do Bolsonaro? Gosto. É? Gosto. O pessoal lá tá em campanha já pro Bolsonaro? Olha, para ser bem sincera, a gente está indo, por enquanto, assim, na onda, né? Sim. Ainda não chegou o momento de verdade, assim, de fazer campanha Sim. política quanto a isso. Mas nas ruas, quando a pessoa fala contigo, sabe que tu é do PL, já te cobram. Já me cobra, já sabe, né? Que a gente é 22, do federal, estadual e municipal. Tudo. Isso. E até o governador já também? Governador também. Ô, Lu, você participou dos governos do Emílio Vieira, do Roberto Carlos de Souza. Você vem na política já atuando, se não com mandato, mas de forma participativa há bastante tempo. Uhum. Como é que é a participação da mulher na política lá em Navegantes? Me conta. Olha, Carlos, na política, na administração municipal? O que eu posso dizer é que a política para nós mulheres navegantinas, ela já foi pior. As mulheres já tiveram mais tímidas nessa função. Hoje eu tenho visto cada vez mais as mulheres atuando com interesse de estar na política. Sim. De fato, né, deixar de ser laranja apenas numa campanha política. Aliás, acontece muito isso. Acontece, e eu acho que acontecia muito antes. Agora a gente já sabe que é crime eleitoral, que nós não podemos, né, só apenas dar o nome. A gente tem que, de fato, executar a função a qual nós nos propusemos quando colocamos o nome para uma candidatura. E Navegantes eu acho que tem crescido, e eu tenho dito que nós hoje temos 3 mulheres, né, hoje na Câmara de Vereadores. Olha que bênção! E nós esperamos que na próxima legislatura tenhamos pelo menos 5. É verdade. Quantos lá são? 11? Hoje são 10. São 10 vereadores lá? São. Tá bem econômico Navegantes, né? Com 10 tem mais de 50 mil habitantes, poderia ter até 15 17. se quisesse. 17. E parabéns para vocês lá, porque não tem que encher de vereador, não. Tem que economizar o dinheiro público. 10 dá muito bem. Mas 10 pode dar numa eleição de Câmara, por exemplo, pode dar um empate. Pode dar empate. Chega um pouquinho pra frente aqui, vereador. Isso, aqui parece. Cuida lá, Roberto, pra ver se não fica muito. Tá certinho lá? Senão eu fico muito grandão aqui. Ô, vereadora, e já aconteceu isso de dar empate lá, não? Olha, uma única vez. É? Aí o presidente desempatou, Sim. Né? Mas foi uma única vez. Aí o presidente vota 2 vezes daí. Não, porque o presidente não vota. Ah, não vota, só vota tá certo. em caso de empate. Sim, mas daí sobra 9, daí não dá empate. Não dá empate. Mas na oportunidade tinha faltado uma pessoa. Ah, sim. Muito bem. Quais são os problemas que mais lhe afligem em Navegantes? O que é que tem feito, tomado o teu tempo na Câmara, tem levado as pessoas a te procurar? Vereadora Lu, aqui em Navegantes, meu Deus do céu, o que mais o pessoal te cobra em Navegantes? Olha, por ser uma profissional da área da saúde, a saúde sempre é o que mais me preocupou, Sim. Especialmente na área da saúde mental. Né? Eu tenho buscado junto ao governo que realmente, assim, se estruture mais a questão de unidades básicas de saúde. Tanto é que... Tá bem feinho lá em Navegantes. Outro dia eu vi uma imagem aí, o caboclo sentado no chão, não tinha nem cadeira lá, cobra isso lá. Muitas coisas, assim, muitas emendas dos próprios vereadores foram para a reforma das UBSs hoje, né? Muitas reformas estão acontecendo no município. E essa é uma das minhas maiores bandeiras, mas a principal é realmente a proteção à infância. Que isso é uma coisa que eu tenho lutado, batalhado. Ainda a população, não só de Navegantes, mas de todo o nosso Brasil aí, ainda está lutando porque não entendem que muitas questões, né, são assim que eles quebram a proteção à infância. E eu tô ali para lutar, para mostrar, para lembrar as famílias que nós temos que ter esse cuidado. E você está numa área muito importante que foi lembrada e foi destacada agora na pandemia, que a gente destacou, inclusive, aqui na programação da Rede Mar Azul, e que o Brasil chamou a atenção do Brasil, o aumento da violência contra as mulheres, contra as crianças, e outra coisa que você chamou a atenção, que você falou que milita na área aqui, que é a da saúde mental. Então, tá com trabalho a rodo lá, né? Porque a saúde mental foi afetada com a pandemia. Muita gente teve dificuldades emocionais para vencê-la na pandemia, para vencer a pandemia. Outras pessoas, a gente vivenciaram em maior número, em maior grau, a violência doméstica, infantil ou contra a mulher. Então,
Carlos, esse é um registro que também dá para fazer em Navegantes. Dá para fazer. Eu ouso dizer que a pandemia só veio para trazer esses dados à tona. Olha Eu só. ouso dizer que muitas das crianças, por exemplo, sofriam abuso ou qualquer tipo de violência, muitas vezes não ficava aparente, né? E agora começou realmente a aparecer nas escolas, voltando às aulas, por isso que eu sempre fui muito favorável à questão das escolas retornarem de forma presencial, porque muitas vezes é na escola que acontece a primeira denúncia, ou né, de um professor observar e ver que algo não está bem com aquela criança. Sim, sim. Né? Com as mulheres também, muitas vezes a dificuldade, né, do tato com o marido já era complicado, já havia uma violência psicológica. Aí tinha que ficar mais tempo juntos. Isso, já havia uma violência. Escambava pra porrada. E agora, com o marido e a mulher em casa, naturalmente isso às vezes foi se aflorando e foi ficando mais perceptível, porque o vizinho começou a ouvir gritos, o outro vizinho começou a perceber que estava alguma coisa acontecendo naquela casa. Uhum. Então eu entendo assim que deve ter aumentado consideravelmente, sim. Muitos ainda não falam, né? Muitas mulheres ainda têm medo de falar, retiram a queixa quando falam, e esse é uma outra problemática que a gente tem que começar a conscientizar as nossas mulheres. Né, que não tenham medo de falar quando estão sofrendo qualquer tipo de violência, porque se faz necessário falar. É verdade, né? Não tenha dúvida. O silêncio vai beneficiar o infrator, vai beneficiar a pessoa que pratica a violência a todo tempo. Então, se você sofre violência, você tem conhecimento de alguém que sofre violência, deve procurar para denunciar. Se não tem coragem de ir à delegacia, que aliás muitas das nossas delegacias não estão preparadas para receber as mulheres, para receber as crianças, não estão com profissionais habilitados, não têm os aparatos, né, ou especialmente as pessoas, né, com o tato para lidar com essas situações. Denuncie para o padre, para a escola, para a vereadora, para o amigo, para o compadre, para o sogro, peça socorro para alguém. Com certeza, ou ligue no 180. Tem o 180, que é a nível claro. federal, e eles estão sempre disponíveis para ouvir. É verdade, 180 que é o telefone contra a violência doméstica. Mas, voltando agora cá e como é que está Navegantes politicamente? O Liba é um fato novo na política, é quase um outsider, assim, um cara que saiu daquele comum, né, do mundo comum da política e Navegantes, que estava lá na briga do Emílio com o Carlos, aquele negócio todo, e de repente apareceu o Liba e ganhou a eleição. Como é que ele está saindo lá? Está indo bem o menino? Olha, a gente tem conversado bastante, sabe, Carlos? Tu é do lado dele? Eu sou. Sou situação, né, no governo, onde nós temos conversado, temos cobrado muito. Sim. Né, ele tem dado a oportunidade de nós termos total liberdade junto ao governo, de cobrar mesmo, de enfatizar as reais necessidades da nossa cidade. E ele tem se programado, tem se projetado muitas obras para Navegantes. Agora há pouco até vai começar a obra de 21 milhões, que foi já aprovada num certo momento no governo Emílio, mas precisou de nova aprovação pela Câmara de Vereadores, passou pela Câmara, nós conseguimos a aprovação desse valor, né, para que seja realmente de fato liberado pela Caixa Econômica. Onde vai essa grana? Vai para as ruas que estão emburacadas da nossa cidade. Ruas que estão com muitos anos já com problemas, como tem várias ruas que já estão elencadas para que tenham essa melhoria, e a gente sabe que muitas vezes, Carlos, a gente quer ver da prática o que acontece, mas há necessidade de planejar, programar para que quando acontecer, aconteça da melhor maneira. Verdade, essas coisas feitas assodadamente é o que se fez tanto lá em Navegantes, que basta você passar na cidade para ver isso, né? E pega, até para pegar o ferryboat lá e passa por cá e por lá, rua sem calçada, casa construída em cima da rua, e quebra aqui, entra lá, buraco para cá, não é fácil. E se tiver planejamento, sem dúvida a coisa sai melhor, sai mais bem feita, e a população ganha com isso. Inclusive já teve um projeto também que foi aprovado ali pela Câmara de Vereadores do Executivo sobre a questão da regularização dessas casas, que há muito tempo foi se construída de qualquer forma, e agora estão se regularizando para que possam tirar sua BITS, para que possam fazer toda a documentação. Isso deve ser um grave problema lá em Navegantes, né? Infelizmente. Verdade. Lá em Navegantes, não, aqui em Navegantes, porque nós estamos em Navegantes. E o Gravatal, o que está precisando? Tu conhece bem o Gravatal? E o Gravatal, nós temos 90% da audiência ali. Estamos entrando lá em Navegantes, arrebentando, mas aqui em Gravatal só dá nós. Tu conhece ali? Gravatar, sim, a gente sempre conhece. A gente sempre passa por lá, né? Sim. A gente sempre tem... Me conta da praia ali. Tu gosta da praia ali? A praia, nós temos grandes melhorias ali para a praia. O alargamento da faixa de areia, né? Olha o só, mole. tu acredita que sai ali o mole, o alargamento da faixa de areia para o Gravatar? Acredito que sim. Tu vais trabalhar para isso? 2020, com certeza. Até 2024 nós teremos essas melhorias aí. Que coisa boa. E o que passou na Câmara lá durante esse teu primeiro mandato aí, como vereador? Você já chegou logo como presidente, já chegou sentando na janelinha. Isso é um privilégio, né, dado às mulheres que
São 3 lá, sabe que aqui na Pissarras também são 3, Barra Velha não elegeu nenhuma e Penha não elegeu nenhuma. Eu já estou em campanha aqui, desde que acabou a eleição, que eu quero ver vereadoras em Penha, viu, meu povo da Penha? Vereadoras na Câmara, no mínimo 3, 4, e na Barra Velha também que não elegeram nenhuma mulher. Dá para acreditar uma coisa dessa? Dá para acreditar uma coisa dessa? Uma Câmara sem mulher? É uma Câmara sem sensibilidade, né? É uma Câmara sem a sensitividade da mulher, sem o amor da mulher que gera a todos nós. Deus o livre. Eu fico até muito triste com isso, já estou em campanha aqui. Penha tem que ter 3, 4 mulheres, Barra Velha 3, 4 mulheres, e o povo já sabe que vai votar na mulherada aí. Só não lanço candidato porque eu não sei de nome ainda que... Mas nós vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nessa defesa das mulheres na Câmara, as mulheres na política. Tá certo. São muito importantes. É tão grande, e a Lu me falou uma coisa aqui muito certa. Não aceite ser laranja. Se você for convidada para ser laranja, denuncie no Ministério Público. Isso é crime eleitoral, caça toda a chapa. Inclusive, caçaram o vereador de Blumenau lá, do Podemos. Caçaram ele, o cara era presidente da Câmara. Olha. Foi caçado, está em grau de recurso no TSE, né? Mas está caçado por causa que o Podemos lá, acho que é Podemos, eu não sei se foi o Podemos ou foi um outro lá. Acho que não é o Podemos, não. O Podemos é do prefeito. É um outro partido lá, PR, e botaram 3, 4 mulheres lá para fechar o número, né? Porque é obrigado, e aí que foi caçado. E pode acontecer aqui também. Mas voltando cá para a nossa querida Navegantes, saúde, educação são importantes, a gente sabe disso, as obras são importantes, mas tu vens de uma área também que é interessante, tu foi superintendente da cultura de Navegantes. Sim. O que está se fazendo lá pela cultura? Porque nem só de pão vive o homem, como diz o cantor, né? Ele diz que a gente precisa de cultura, diversão e arte. Com certeza. Nós tivemos ali na cultura um tempo de 1 ano e 3 meses, no ano 2017, 2018, e eu entendo que a cultura ainda ela não é valorizada como de fato merecia, porque quem faz cultura, quem participa dos projetos, naturalmente é menos depressivo, né? As crianças não ficam ociosas em casa, com ansiedade, muitas vezes sendo, né, possíveis aí traficantes futuramente. Captadas pelo tráfico, captadas pelo crime. Isso mesmo. Cooptadas, né? Cooptadas pelo crime, cooptadas pelo tráfico. E a cultura eu vejo que ela é muito, muito maravilhosa. Assim. Eu vejo ela de forma grande, né? Eu sempre vejo a cultura, mas infelizmente... Hoje no município, por exemplo, eu soube que abriu o edital da Escola Dona Bentica, que é uma escola de arte dentro da Fundação Cultural de Navegantes, onde começaram já os cursos, que infelizmente na minha gestão não conseguimos avançar nesse sentido. O auditório, a gente conseguiu naquela época um valor de R$400 mil de uma emenda parlamentar, de um deputado aqui do estado, onde ele enviou e está em recurso agora, entrou, eles estão já fazendo toda a reforma, deu um probleminha lá na Madeira, mas em breve, se Deus quiser, a gente já vai ver o auditório hoje da cultura, que passará a ser um teatro, que nós nunca tivemos na cidade de Navegantes. Coisa boa, ter teatro, ter espaços para a cultura é sem dúvida alguma criar uma população mais alegre, mais feliz, mais divertida, né? A cultura, ela desperta valores incríveis. Ô Lu, se tu fosse prefeita hoje de Navegantes e desse a caneta por um mês, o que tu ia resolver primeiro na nossa Navegantes aqui? Me diz. Olha, sem pestanejar. Seria muito ousado, mas com certeza, se eu tivesse a oportunidade de fazer no estalar de dedo, seria a questão da saúde mental. Saúde mental. O que tem que se fazer pela saúde mental? Não só em Navegantes, mas em toda a nossa região, em todo o Brasil. Qual é o grande esforço que o agente político tem que fazer para cuidar da saúde mental das pessoas, que é coisa que pouco se fala? É verdade. Em Navegantes nunca tivemos essa valorização, nunca foi falado, né, sobre a saúde mental. No primeiro momento, eu acho que teria que ter a conscientização da população de fato. No segundo momento, hoje nós temos o CAPS 1, que eu já tenho cobrado para que o governo municipal nomeie ele em CAPS 2, aumente o número de funcionários, porque hoje nós já temos uma população de mais de 85 mil habitantes. O CAPS 1 é para uma população de 10 mil habitantes, né? Então nós merecemos sim um CAPS 2, e o espaço do próprio CAPS, a estrutura hoje não comporta mais a necessidade do nosso governo, na nossa cidade. E também o leito, né? O leito para saúde mental nos hospitais, que não são todos no estado que tem. Eu acho que raramente um hospital no estado hoje que tenha o leito mental. Verdade, a gente sabe. Eu conheço um lá em Rio do Sul, que tem leitos para a saúde mental. Mas a gente ouvia falar muito antigamente aí da Colônia Santana. Lembra da Colônia Santana? Que era uma tragédia, né? Lembro. Era uma tragédia. Eu, quando estava na faculdade, eu tive a oportunidade de ir lá visitar a Colônia Santana. Nós fomos ao tribunal, fomos lá na Colônia Santana. Meu Deus do céu, que tragédia. Imaginar que o ser humano foi tratado daquela forma. Infelizmente. Infelizmente,
Que tragédia, acho que fecharam, né? Olha, não sei fecharam. Eu sei que nós temos o IPQ, né, que é o Instituto Psiquiátrico, que é ali próximo, sim. Mas a Colônia Santana não sei. Agora veja que a nossa vereadora Lu está chamando a atenção aqui para um assunto que as pessoas pouco falam, né? Ou que os poderes públicos pouco se movimentam, até porque tem tanta coisa para fazer, né? Num país em que o sujeito trabalha, contribui para a Previdência Social e quando vai buscar uma consulta de um especialista ele tem que procurar 6 meses, parece que a saúde mental é uma coisa de segundo plano, né? É, verdade. Parece ser uma coisa de segundo plano, mas ele é muito importante. Quais são os maiores problemas hoje que afligem a população na saúde mental? O que mais as pessoas sofrem? O que mais está tocando nas pessoas? Então, eu tenho visto as pessoas agora com a questão... Além da depressão, é claro, que é o mal do século, né? Sim, a questão da ansiedade, né? A ansiedade, eu acho que ela tem vindo assim... a 300 km por hora, ela chega, às vezes tu não percebe que o que você tem passado é ansiedade, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia mesmo, as pessoas ficaram muito trancadas dentro de casa, ociosas, fazendo todo dia uma rotina totalmente diferente do que naturalmente fazia-se, né? Quando tinha uma vida normal. Então a ansiedade, de fato, ela tem vindo, ela tem aflorado, as pessoas têm crises de, muitas vezes, pânico e não sabem o que tem gerado isso, porque nós não podemos trabalhar só o que aparece. A gente fala muito a questão do iceberg, né? A ponta do iceberg. Nós temos que trabalhar a causa do que tem causado essa ansiedade, o que tem gerado essa ansiedade no indivíduo, né? Sim, eu sou um cara ansioso, confesso pra ti aqui, já cheguei até a tomar remédio, agora deu uma desacelerada, porque, meu Deus, o mundo exige muito da gente, tu tem que ser isso, tem que fazer aquilo, e aqui esse negócio do celular na mão e todo mundo te cobra uma resposta a todo instante, tu tem que resolver as coisas, tu tem que aparecer, olha... O mundo, eu digo que é muito fast food, né? Muito fast food. Muito rápido, é tudo muito rápido, tudo tem que acontecer muito rápido, as tuas respostas têm que ser imediatas e nem sempre tu consegue. Verdade. Porque todos somos seres humanos, né? Então, a gente exige da gente, mas também exige do outro. Então, que a gente possa ter um pouquinho de empatia e começar a observar que esse outro é tão humano quanto a gente, né? Verdade, vereador, mas agora eu vou pegar a vereadora aqui, que tem uma coisa que saiu lá que eu não gostei muito, que é o aumento do número de colaboradores na Câmara, inclusive você usou lá que Navegantes, mas por que Navegantes tem que ser pior que Itajaí? Por que Navegantes tem que ser pior que Blumenau, que Joinville, que Florianópolis? Como é que você justifica aquilo que a população não se agrada muito, que é o aumento de funcionário público, especialmente nas câmaras de vereadores, onde, quantas reuniões vocês fazem mensal lá? 6. 6 reuniões. Para 6 reuniões mensais, 10 vereadores, quantos funcionários tem? Olha, hoje tem que 20, pouco, sei que efetivos são 30. 6. São 6. Não chega a ser 30. 6 e passa de 20. Os outros são cargos comissionados. Isso. Esse aumento seria nos cargos comissionados ou nos efetivos? Então, nós abrimos para que os vereadores pudessem ter mais um assessor de gabinete, né? Ou ele já tem um. Ele tem um hoje em Navegantes. Então, essa é uma dificuldade realmente que a gente... como que a gente diria assim, é um projeto que a população, como você bem colocou, Carlos, não aprova muito. Não aceita. Mas por isso que eu tenho chamado a população para participar da Câmara de Vereadores, porque a população fala de algo que ela não conhece. Sim. Né? Quando a partir do momento que tu está dentro da Câmara, tu começa a observar as dificuldades que o vereador tem para atuar. Por que às vezes o vereador é dito como aquele que não trabalha? Porque não aparece o seu trabalho. Agora, a partir do momento que tu tem braços, pessoas que contribuem para que isso aconteça, naturalmente as pessoas vão começar a observar o trabalho do vereador de outra forma. Eu sempre convido a população de Navegantes para estar dentro da Câmara de Vereadores. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma assessora, eu não contratei a segunda ainda, eu não contratei a segunda pessoa. Mas é uma pessoa... Você poderia? Poderia, mas então com a lei por que você não contratou? Porque eu ainda estou esperando uma pessoa correta para ocupar esse cargo. Que barbaridade. Eu entendo também vamos ser justos, Carlos, que o vereador não tem que contratar só pela questão da camaradagem, da amizade. Não. Tem que contratar alguém de extrema confiança, porém também alguém que tenha as suas habilidades, as suas técnicas, né, que possa contribuir no processo legislativo. Agora também nós abrimos para a questão dos estagiários, que é algo que a Câmara de Vereadores nunca teve. Eu acho esse legal. Eu acho esse, em vez de contratar funcionário, talvez esse assessor que vocês já possuem, né, ser esse assessor competente, essas longas manos, como a gente diz no direito aí, essa longa mão do vereador, e trazer a oportunidade para a juventude. Hoje nós fizemos uma reportagem aqui que a juventude não quer votar. Mas por que a juventude não quer votar? Porque você ouve falar muito pouco de ações, de projetos, de situações que
que visem o bem-estar da juventude. E essa do estagiário na Câmara de Vereadores é uma oportunidade para o sujeito ter uma referência. Olha, eu já prestei serviço à vereadora Lu, já trabalhei na Câmara de Vereadores, eu quero uma oportunidade aqui na tua empresa. Quer dizer, ele já teria, serviria a duas missões, né, diríamos assim, auxiliar o vereador e ainda daria uma oportunidade a um jovem que lá na frente poderia se aproveitar dessa oportunidade para seguir a carreira na vida. Isso. Olha, ali na Câmara de Vereadores hoje, como você bem colocou, nós temos apenas 10 vereadores. O nosso espaço, não sei se você conhece, mas eu te convido a ir lá conhecer. Nosso espaço é precário. Sim. Nós iniciamos o ano passado, inclusive as sessões eram em gabinete, porque caiu o teto da Câmara. Barbaridade. Então foi feita uma reforma. Mas assim, os espaços, se eu quiser Mas atender... a Câmara tem grana lá. Mas... Navegantes é uma das cidades que mais arrecada em Santa Catarina. 6%, né? Não, do décimo. Hoje não chega, nós não recebemos isso. Não recebe porque não quer, mas legalmente é obrigado o prefeito depositar lá os 6%. Estou brigando pelos 5 já. Porque o que acontece, Carlos? A nossa estrutura hoje é péssima, é caótica. Sim. Se eu quiser atender uma pessoa no meu gabinete, é eu, a pessoa e a minha assessora. Sim. E ainda é tudo muito apertado. Sim. Né? Então nós precisamos de uma nova estrutura. Mas eu posso te confessar uma coisa aqui, eu quero que o povo de Navegantes não fique bravo comigo, e nem você que é navegantina, nem a nossa secretária aqui, que é a nossa querida amiga. Vem cá, vamos mostrar essa moça bonita aqui, que é assessora aqui. Como é que é o nome dela? Samanta. A Samanta, ó, a Samanta que veio junto com a vereadora aqui, quero que vocês duas não fiquem bravas. Mas ela vem aqui me dizer que a Câmara de Vereadores dá para chamar de espelunca. Olha. A prefeitura de Navegantes é extremamente acanhada. Acho até que mal localizada. Concordo. E outra coisa, as unidades de saúde que nós mostramos aqui, duas ou três, dá para chamar de vergonhosas. Eu acho que essas são coisas que devem melhorar e muito em Navegantes. Concordo com Porque você. pode chegar mais para frente aqui um pouquinho para não ficar tão longinho aqui, mas tu não concorda comigo? Concordo, é por isso que nós temos lutado, né? Agora, enquanto presidente também, eu tenho solicitado de alguma forma, né? Ano passado foi a vereadora Adriana, que também foi presidente da casa, para que a gente compre um terreno, para que a gente construa, porque antes se devolvia dinheiro ao poder público, então não se investia na Câmara e ainda se devolvia o que sobrava. Eu, particularmente, por isso que eu prefiro investir em mão de obra, prefiro investir em pessoas que realmente façam o seu trabalho, pessoas que vão até as comunidades e busquem as necessidades da população. Né? Eu prefiro investir em capacitação para os servidores que ali estão, porque eu entendo que o vereador, assim como o seu assessor ou o seu grupo de trabalho, eles têm que ser pessoas capacitadas. Eu, como profissional da psicologia, eu não tenho que só me formar e deu. Eu tenho que me capacitar todo momento, para que eu esteja sempre antenada com as melhores novidades. E não é diferente político. O que eu penso? Muitas vezes o político entra lá, senta na cadeira e esquece que ele tem que estudar, ele tem que batalhar, ele tem que se capacitar. Né? Assim como toda a sua equipe. Claro. Tu já viu a Câmara de Pissarras aqui? Depois tu dá uma passadinha ali, é uma suntuosidade. Aqui é meio suntuosa. É bem na frente do ginásio aqui. Eu acho que é maior que a Prefeitura e a Câmara de Navegantes juntos. Olha... E a de Balneário Camboriú, então? Parece um palácio, maravilhosa, né? De Balneário é maravilhosa. Lá é meio exagerado também, mas um local adequado, um espaço municipal que possa acolher bem a população, isso é bem digno, é bem interessante, é importante. Até porque, Carlos, eu saio daqui a pouco, claro, e o espaço fica para quem é da população. E até um espaço que daqui a pouco pode servir para outras atividades também, além das reuniões dos vereadores, pode ser um espaço público que sirva para outras atividades. O Chico do Werner está dizendo parabéns, vereadora Lu, parabéns, Calão, pelo assunto abordado. A saúde mental é um grande problema que a comunidade menos favorecida enfrenta e não se vê investimentos por parte de município e estado sobre esse tema. Outro dia nós vamos trazer a vereadora aqui para falar como profissional da saúde mental desse assunto. Acho que é um assunto que a gente deve trazer mais à baila aqui na Rede Mar Azul e também no nosso portal MZL, enfim, para que a gente possa ter a população bem informada a respeito do assunto. A economia de Navegantes está em alta. Vem aí a privatização do porto de Itajaí, provavelmente. Isso traz reflexos em Navegantes também. Teremos investimentos agora do poder público municipal, a privatização do aeroporto. Tudo isso traz uma nova expectativa para Navegantes. O que é que dá para se esperar? O povo, a população sofrida, o trabalhador, o cidadão que puxa a carga nas costas, o sujeito que está no transporte, o cidadão que trabalha lá no comércio, ele pode esperar realmente dias melhores ou Navegantes seguirá sendo mais do mesmo? Eu acredito em Navegantes. Eu acredito no desenvolvimento da nossa cidade e acredito que tem aumentado sim, né?
a captação de recursos ali, Navegantes realmente tem se desenvolvido financeiramente, né? Então eu acredito sim, Carlos, que o povo de Navegantes, assim como eu, pode ter esperança de dias melhores para a nossa cidade. E cabe a nós buscar todos os dias, porque quando eu estive atrás de programas em Brasília para que a gente trouxesse para Navegantes alguns programas, uma das questões, a primeira coisa que eu falava lá para os servidores lá do Ministério, eu dizia, o meu primeiro objetivo aqui é que vocês saibam aqui em Brasília que Navegantes existe. Porque muitas vezes Navegantes não chega lá. Sim. Mas eu acho que Navegantes não tem só aqui. Eu tenho dito que eles têm que vir aqui. Sim. Brasília tem que descer em Navegantes. Sim, claro. E não só descer no aeroporto, tem que se manter em Navegantes. É que o Brasil não é Brasília, o Brasil é Navegantes, é Pissarras, é Penha, Itajaí, é Barra Velha, é o meu bairro, é a minha rua, e os caras em Brasília pensam que o Brasil é lá. Aliás, não por menos, Brasília tem o maior PIB, né, salarial do país, é uma terra extremamente prestigiada e privilegiada, mas que tem pouca sensibilidade com as coisas do verdadeiro Brasil, que é aqui a nossa Navegantes, a nossa Pissarras, a nossa Penha, a nossa Barra Velha, nosso Itajaí, que carecem de muitos investimentos. Quero desejar muito sucesso para a senhora, vereadora, desejar que os seus sonhos se realizem, porque os seus sonhos se coadunam, se encontram com os sonhos da população navegantina, e é uma cidade que a gente tem um grande carinho, um grande respeito, uma grande admiração, torce muito para que ela efetivamente experimente o progresso que a iniciativa privada está experimentando, que a população local também experimente. Transformações na área da saúde, transformações no campo social, na saúde mental, como a senhora mesmo falou, e tantas outras que carecem àquela população. Vem aí o Maio Amarelo, né? Tem alguma Maio Laranja. Maio Laranja, Maio Laranja. Tem o Maio Amarelo também, que é a questão do trânsito, né? A conscientização no trânsito. Mas o Maio Laranja é o maio do... O Maio Laranja é sobre o enfrentamento ao abuso sexual infanto-juvenil e a exploração sexual infanto-juvenil. Que é bandeira sua também. Essa é a minha bandeira. Se você buscar nas minhas redes sociais, é muito laranja na minha vida. A laranja tem tomado uma proporção não como uma cor preferida, mas como um propósito de vida. Que legal. Eu tenho trabalhado muito essa questão da conscientização ao abuso, à exploração contra a infância. E futuramente, se Deus quiser, para o próximo mês, como eu falei, nós teremos grandes novidades para que realmente o povo venha conhecer de fato o que é o Maio Laranja. Ok, nós vamos saber com a vereadora Lu e com muitas outras pessoas aqui na Rede Mar Azul, porque quem nos assiste e nos ouve sabe que nós também somos combativos nesse campo, que nós também labutamos contra a violência infantil, a violência doméstica, a violência contra as mulheres, a violência contra os animais, e somos terminantemente a favor dos direitos e das garantias individuais. Um abraço, vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui. Valeu. A Amanda? Não. Samanta era aquela da varinha mágica. Prazer em conhecê-la também. Simpática Samanta. Querida vereadora, sucesso. Leve um abraço aos nossos edis, que sem dúvida alguma são, como eu sempre digo, o para-choque das solicitações populares. Onde encontra um vereador, o cara já pede a obra, já pede a rua. Mal sabe ele que o vereador pouco pode fazer a respeito de obras, mas muito pode fazer em ser a voz daquele cidadão que solicita, né, vereadora? Que a senhora siga sendo a voz do povo navegantino lá na Câmara e continue prestando seu grande serviço à população daquela cidade. Obrigada, Carlos. Muito obrigada a toda a sua equipe. Que Deus abençoe grandemente. Espero vocês um dia lá em Navegantes para a gente conversar mais. Vamos lá. Valeu, vereadora. Um abraço. Valeu, Samanta.